Então a gente estudou a posição relativa de uma reta e de um plano, né? Então ela pode ser concorrente, ela pode estar contida no plano, ser concorrente ou ser paralela. Para paralela a gente acabou de provar, né? É uma condição para provar que ela é paralela, né? Ó, aqui uma reta e um plano são paralelos, se a reta não está contida em plano, no plano, e se existe uma reta no plano que é paralela a ela. Bom, agora a ideia é a gente ver as posições relativas de planos. Então, quando eu trabalho com planos, tem duas situações, né? Digamos aqui eu tenho o plano alfa e o plano beta, eles podem se interceptar ou não. Então, digamos aqui eu tenho o alfa, vamos pensar que eu tenho um plano beta aqui, não ficou fora de perspectiva, deixa eu só vou até melhorar isso aqui. Tá? Bom, eles podem se interceptar aqui ao longo de uma reta, né? Se interceptam. Né? Nesse caso, eles são concorrentes. Né? Ou eles não se interceptam. Deixa eu colocar aqui embaixo. Né? Ou pode acontecer deles não se interceptarem. Que aí fala que eles são, né, alfa inter beta vazio, que eles são paralelos. Então, se eles se interceptam, eles podem ser. Eu estou pensando que alfa é diferente de beta, tá? É que, claro, são concorrentes, né, com alfa diferente de beta. Se alfa for igual a beta, eles são coincidentes, né? Então, mas se alfa é diferente de beta e eles se interceptarem, lembra que eles se interceptam segundo uma reta. Uma reta S. Bom, então essas são as posições relativas do plano. Da mesma forma, né? Às vezes a gente não. Como eu falei, em geometria analítica você consegue garantir. Com as equações do plano você consegue ver se tem algum ponto em comum. Tá? Mas aqui a gente não tem isso. Aqui a gente vai ter propriedades desse plano. Tá? Então, bom, aqui eu não consigo fazer que nem na geometria analítica, né? Comparar ponto a ponto. Mas para esses planos serem paralelos, eu tenho que garantir que nenhum ponto de beta está em alfa e reciprocamente, né? Nenhum ponto de alfa está em beta. Tá? Então, só que isso é difícil, não tem como você ir comparando ponto a ponto, porque às vezes eu nem sei as propriedades de todos os pontos, né? Às vezes eu sei algumas propriedades só em relação a esses planos. Mas a gente tem um resultado envolvendo retas que garante, vão dar condições da gente determinar dois planos paralelos, tá? Então, ela diz o seguinte, ó, dois planos distintos, nossa, ficou muito ruim, deixa eu escrever aqui. Dois planos distintos alfa e beta são paralelos se e somente se existe um par de retas concorrentes um par de retas concorrentes em alfa paralelas que são paralelas a beta. Paralelas a beta. Então
Então, ó, bom, o que está dizendo essa proposição aqui, tá? Vamos pensar que depois a gente vê a prova dela. A prova dela não é difícil, não. Bom, tá aqui, ó. É claro que se eu tenho aqui, ó, né, então, tem um plano alfa e tem um plano beta. É claro que se eles não se interceptam, toda a reta que tiver aqui em alfa, ela não vai interceptar beta. Por quê? Porque ela está contida em alfa e alfa e beta são paralelos e não se interceptam. O que está dando aqui é uma condição mínima que eu preciso para ter, se eu consigo aqui um par de retas concorrentes R e S, concorrentes, se elas forem, cada uma delas, né, for paralela a beta, significa que o plano que as contém é paralela a beta, porque R e S, sendo concorrentes, determinam um único plano. Tá? Bom, isso não é verdade se você tirar o concorrentes por paralelas, tá? Isso não vale. Por quê? Ó, se a gente, né, geometricamente, ó, vamos pensar, tem um plano aqui, ó, alfa aqui, beta aqui. Bom, aqui eu tenho interseção, alfa interbeta, digamos. Deixa eu fazer ela de outra cor. De vermelho aqui. Bom, se eu pegar qualquer outro ponto aqui, ó, em alfa, eu construo uma reta paralela, eu consigo, né? Dado um ponto no espaço, eu tenho uma única paralela a essa reta aqui. Então eu consigo uma paralela aqui, consigo outra paralela, digamos aqui, e essas retas serão paralelas ao plano beta. Tá? Então, para paralelas não vale. Vale um par de retas concorrentes. Né? Por que eu falei de paralelas e só não fiquei em relação às concorrentes? Porque ó, duas retas paralelas determinam um único plano. Duas retas concorrentes determinam um único plano. Mas para ter essa condição de paralelismo aqui, só vale se forem retas concorrentes. Tá? Se for paralelas, não vale. Ah, não, tem duas retas paralelas a um plano. Então, o plano que contém essas duas retas é paralelo a esse plano? Não sei. Pode ou não, né? É claro que se eu pegar retas paralelas em planos paralelos, vale. Mas tem planos que não são paralelos e vale também. Então, é muito importante essa questão aqui das retas serem concorrentes, tá? Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Então, bom, a ida aqui, a gente fala que é trivial, né? Por quê? Ó? Bom, qual que é a hipótese aqui, né? Hipótese aqui na ida, ó. A hipótese. Você tem que alfa e beta são paralelos. Se alfa é paralela a beta, então quaisquer retas concorrentes que eu pegar, né? Essa aqui é a hipótese, tá? Alfa paralela a beta. Então, dadas RS retas concorrentes em alfa, né? Ou seja, as duas estão contidas em alfa, então R interbeta igual a vazio. Por quê? Porque R está contido em alfa. Alfa não intercepta beta. E S interbeta também é vazio. Então, bom, qualquer par de retas concorrentes vai valer isso. Observe que, né, esse é o caso. Então, se eu tenho dois planos paralelos, qualquer reta de um plano está paralela ao outro plano. Então, aqui não depende das retas. Né? Se eles são paralelos, eu posso pegar quaisquer duas. Observe que a volta, né, se existe um par de retas concorrentes. Aqui eu já não estou falando que pode ser quaisquer duas.
né? Se existir um par de retas concorrentes, esses planos serão paralelos. Não estou falando que quaisquer retas concorrentes. Não, se existir um par. Tá vendo a diferença? Aqui, se eles são paralelos, bom, eu posso pegar qualquer par de reta concorrente, vai fazer isso. Agora, para garantir que eles são paralelos, eu não preciso garantir que para qualquer par, eu preciso garantir que exista um par. Se existir um par de retas concorrentes, paralelo a esse plano, então, esses planos serão paralelos. Né? É bem forte isso, né? Então, eu sei que tem um par de retas concorrentes, acabou, esses planos são paralelos. Então, qual que é a hipótese aqui, ó? Hipótese, né? Existem, existem, né, que são duas. R e S retas concorrentes em alfa com R paralela a beta e S paralela a beta. É a volta aqui, ó, do teorema. Ó, né? Existe um par de retas concorrentes em alfa que são paralelas a beta. Essa é a hipótese. Bom, o que a gente tem que mostrar aqui, alfa inter beta é vazio. Tá? Então, ó, vamos pensar aqui. Ó. Joia, né? Vamos supor, ó, que a gente vai provar por absurdo, né? Suponha que alfa inter beta, isso aqui seja diferente do vazio. Bom, então a gente já viu que a interseção de dois planos tem que ser uma reta. Né? Então, existe uma reta T que é igual a alfa inter beta. Beleza. Então, o que acontece? Ó, como T pertence a beta, perdão, como T pertence a alfa, né? Eu vou concluir que T é paralela a R, tá? Como T pertence a alfa, ou pertence não, está contido, né? T aqui é reta, desculpe. O que eu quero provar? Deixa eu explicar aqui antes de eu escrever, né? Então, ó, como T ela é uma reta contida em alfa, mas ela está contida em beta também, e R está contido em alfa, o T e o R não podem se interceptar, porque o R não intercepta o beta, certo? Então, elas vão ser paralelas, tá? Essa aqui é a ideia. Deixa eu ver como que eu vou escrever aqui. Então, como tem o after beta, beleza, T está contido em beta. Então, T está contido em beta e R é paralela a beta, então, deixa eu ver aqui, como que eu vou escrever? Deixa eu fazer o desenho aqui, acho que vai ser mais fácil, que aí a gente vê como escreve direitinho. Ó, então, o que está acontecendo aqui? Vamos pensar primeiro nessa. Você tem aqui, ó, eu tenho a reta R aqui, e eu tenho a reta S aqui concorrentes. Ok? Bom, isso aqui determina um plano alfa. Né? E aí eu tenho o que? Eu tenho o plano beta aqui embaixo. Vamos fazer o beta aqui. Bom, como... Deixa eu colocar a reta T aqui também. Ó, verdinho. Não sei a relação que tem aqui com a vermelho, não sei. Mas o que eu sei? Que R e T pertencem ao mesmo plano. R e T pertence a beta. Como o R não intercepta, aqui é a S. Como o R não intercepta o plano alfa, então
R e T são paralelas. Deixa eu só colocar aqui o nome, que é o plano alfa. Tá? Então, ó, como T está contido em alfa e T está contido em isso aqui, T está contido em beta e R é paralela a beta, então R é paralela a T. Certo? Joia. Né? Ai, perdão. Acho que. Deixa eu ver se eu coloquei certo. O alfa. Não, eu coloquei errado, né? Aqui é o alfa, né? Aquele ali é o beta, desculpa. Aqui é o alfa. E esse aqui é o beta. O beta é o plano que é paralelo a R e paralelo a T, né? E paralelo a S, desculpa. O alfa é o plano, estou supondo que é o plano que contém R e S, né? Beleza. Joia, né? Então, bom. Então eu tenho que R é paralelo a T. Mas R e S, né, são retas concorrentes no plano alfa. Concorrentes em alfa. Certo? É o que a gente partiu de duas retas concorrentes no plano alfa que são paralelas ao plano beta. Tá? Então, a S tem que interceptar a T. Por quê? Bom, se eu tenho que R é paralela a T no plano alfa, toda reta que intercepta R intercepta T. Certo? Então, S intercepta R, portanto, S intercepta T. Bom, mas isso é um absurdo. Por quê? Porque T está contida no plano beta e S interbeta é diferente do vazio, que S é paralela a beta. Tá? Aqui, o que é um absurdo. Né? Pois T está contido em beta e S é paralela a beta. Então, só para a gente recapitular aqui, ó. Né? Cadê? Aqui. Né? Ó, a hipótese é que R e S são retas concorrentes em alfa e são paralelas ao plano beta. Então, o que pode acontecer? Isso aqui ser diferente do vazio ou isso aqui ser igual ao vazio? Que a gente vai mostrar que isso aqui não pode ser diferente do vazio. Pois, se isso aqui for diferente do vazio, né, a interseção é uma reta T, certo? Como essa reta T e a reta R não se interceptam, porque T está em beta, tá? E elas pertencem ao mesmo plano alfa, então elas são paralelas. Mas a reta S, né, que está em verde, vou até colocar em vermelho, a reta S, ela é uma reta concorrente com a R no plano alfa. Então, bom, uma reta concorrente que intercepta a R, ela intercepta toda a reta paralela a R. Então, ela intercepta T. Isso que é um absurdo, porque se ela interceptar T, eu estou dizendo que S interbeta é diferente do vazio. Né? Mas S é paralela a beta. Portanto, isso aqui não pode acontecer. Então, vai resultar que alfa interbeta é igual a vazio. Né? Então, portanto, alfa interseção beta é vazio. Ou seja, né, se você encontrar duas retas concorrentes paralelas a um plano, o plano que contém essas duas retas concorrentes é paralelo a esse plano. Tá? Então, de novo, só atenção, que fale só para
retas concorrentes, não vale para retas paralelas não, tá bom? Bom, só para finalizar essa parte aqui, tá? Então, ó, se eu tenho aqui, ó, um plano alfa e um ponto P fora de alfa, né? Então, depois eu vou enunciar aqui como que eu faço para construir um plano paralelo a alfa passando por P, né? Basta pegar aqui, ó, um par de retas que passa por P paralela a alfa, um par de retas concorrentes. Ah, e como que eu construo essas retas? Bom, pega aqui em alfa, retas concorrentes. Digamos aqui em alfa. Peguei duas retas concorrentes aqui em alfa. Tá? Então, digamos aqui, eu vou só mudar a cor, que aí eu vou pegar uma vermelha e uma... Deixa eu apagar essa aqui também. E uma verde aqui. Né? Ó, então aqui, peguei em alfa, peguei um par de retas concorrentes. Bom, por esse ponto P, eu tenho uma paralela a essa aqui. E eu tenho, né, então digamos aqui se eu tenho uma reta R, aqui eu tenho uma reta R', né? R paralela a R'. Mesma coisa para essa reta vermelha aí, essa reta S. Eu tenho uma reta que é S'. Bom, aí, aqui eu tenho um plano determinado por R', S'. Esse plano beta, ele é paralela a alfa. É assim que a gente constrói por um ponto P um plano paralelo a um outro plano. Ah, e como que a gente prova isso, né? Isso aqui é um corolário, tá? Vou colocar aqui, mas aí depois vocês provam. Eu vou comentar aqui, mas não vou escrever, tá? Toda a demonstração. Então, o corolário aqui é por um ponto A fora de um plano alfa podemos traçar um único plano beta paralelo a alfa. Essa aqui é a construção. Bom, por que que esse plano vai ser paralelo a esse aqui, né? Ó, tá? Depois vocês escrevam aqui, porque aqui é a construção, né? Então, bom, a gente constrói um plano beta aqui, tá? Então, a construção é essa. Eu pego um par de retas concorrentes aqui em alfa, aí pelo ponto P, eu pego um par de retas paralelas em cada uma dessas. Tá? Mas aí eu tenho que mostrar o quê? Que esses planos são paralelos, né? Para eu finalizar aqui, tá? Bom, vamos pensar um pouquinho. O que a gente mostrou, né? A gente mostrou que para dois planos serem paralelos, ou para um plano beta ser paralelo a alfa, ele tem que ter um par de retas concorrentes, de cada uma delas seja paralela a esse plano aqui. Né? Ou o contrário, eu posso pensar aqui para cá, né? Pegar um par de retas concorrentes, R' e S', e mostrar que essas duas retas são paralelas ao plano alfa. Tá? Se a gente voltar aqui um pouquinho, depois se vocês quiserem acompanhar a gravação para escrever, tá? Não tem problema. Ó, se a gente voltar aqui um pouquinho, deixa eu só aqui, ó.
né? Quando que uma reta e um plano são paralelos? Quando ela não está contida no plano e quando tem uma reta no plano paralela a ela, certo? Então, para eu provar que uma reta R é paralela a um determinado plano, eu tenho que mostrar que ela não está contida no plano e tem uma reta no plano paralela a ela. Então, vamos voltar aqui, ó. Aqui. Essa reta R', ela não está contida no plano alfa. Por quê? Porque ela contém o ponto P e o P não está contido em alfa. P é fora de alfa, né? Não coloquei aqui, mas pelo meu desenho deu para ver, mas claro, P não pertence a alfa. Né? No corolário está escrito. Aqui está A, né? Não tem problema. Aqui está. Vamos só mudar. Vamos pôr P aqui também para ficar igual. O argumento que eu estou fazendo ali. Ó. Ponto P. Então, ó, R', ela não está contida em alfa. Por quê? Porque P não pertence a alfa. E R' é paralela a uma reta R em alfa. Significa que R' é paralela a alfa. Mesma coisa para S'. Então, eu tenho um par de retas concorrentes aqui em beta, paralela ao plano alfa. Significa que alfa e beta são paralelos. Ok? Então, depois vocês escrevam essa demonstraçãozinha aqui desse corolário, tá?